Qual o objetivo da reforma tributária do consumo? Ela tem por objetivo substituir 6 tributos, que incidem sobre o consumo, que é as contribuições PIS, COFINS, o IOF sobre o seguro. O IOF só vai ser extinto, que a gente vai verificar em 2027, só sobre o seguro, que vai ser substituído pela CBS. O IPI, o ICMS e o ISS vai ser substituído por um IVA dual de padrão internacional, composto pela contribuição sobre bens e serviços federal e pelo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, subnacional de competência compartilhada entre os estados e municípios e Distrito Federal. Cria um imposto seletivo de caráter regulatório. Esse imposto vai ter função extrafiscal para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e meio ambiente. Quando se fala de meio ambiente, houve muito artigo ali introduzido dentro do sistema tributário nacional em função do meio ambiente. Então, hoje, os tributos que a gente tem sobre o consumo são PIS, COFINS, IOF sobre seguro. O IPI tem esses asterísticos e eu vou explicar esse asterístico aí, eu vou explicar por quê. O ICMS e o ISS. Eles vão ser substituídos no passo a passo e a gente vai verificar que vai ter a regra de transição que vai começar em 2026. Eu já posso adiantar que desses tributos que atualmente incidem aqui pelo consumo, o que vai ser extinto mais rápido serão as contribuições PIS e COFINS já em 2027. Então, esses tributos vão ser substituídos pelo IVA dual, pela CBS de competência federal, que vai substituir o PIS, a COFINS e o IOF somente na parte de seguros. E vai substituir o IPI, mas o IPI nós vamos verificar que a partir de 2027 ele vai ser 95% dos produtos vai ter alíquota reduzida a zero e 5% dos produtos vai ser tributado pelo IPI para garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. Daqui a pouquinho eu falo do IPI. O IBS, de competência dos entes subnacionais, vai substituir o ICMS, o ISS, e criaram aí o imposto seletivo, que é para desestimular bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A partir de 2027, terá o IPI as suas alíquotas reduzidas a zero. E cuidado, quando a gente entrar no módulo do IPI, lá no regulamento do IPI, é considerada hipótese de incidência a alíquota zero. Então, a empresa que é contribuinte do IPI, que é o fabricante, o equiparado à indústria nas hipóteses do artigo 9º do IPI, vão continuar cumprindo com suas obrigações acessórias de emissão de nota e apuração. Agora, exceto com relação a produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, conforme critérios estabelecidos na lei complementar. E aí a gente vai verificar, com base nesse projeto de lei 68 de 2024, que vai falar sobre isso, que para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, vai ter produtos fabricados na Zona Franca de Manaus vai ter alíquota zero, então tem incentivo lá na Zona Franca de Manaus. Então vai ser publicada uma lista de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que lá vai ter incentivo em que a alíquota é zero, que se esses mesmos produtos forem fabricados por fabricantes fora da Zona Franca de Manaus, esses fabricantes da Zona Franca de Manaus que fabricarem esses produtos que são incentivados lá na Zona Franca, para esses fabricantes fora da Zona Franca de Manaus vai ter o quê? IPI normal.
Isso para que o custo seja maior e garanta a competitividade da Zona Franca de Manaus, para que se compre mais de produtores lá da Zona Franca de Manaus, que tem produção incentivada, que vai ter o benefício da alíquota zero do IPI, está no próprio projeto de lei 68 de 2024. Quanto que vai terminar o IPI? 2073. Por quê? Porque está na Constituição, como o IPI ele tem que garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus, ou seja, ele vai ser cobrado com relação a esses produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Se vocês pegarem a Constituição Federal, lá no artigo 92A, do ato das disposições constitucionais transitórias, a Zona Franca de Manaus ela tem que permanecer com a sua competitividade durante 50 anos. E 50 anos vai dar em 2073. Então, a extinção integral do IPI fica vinculada ao prazo da Zona Franca de Manaus, dos incentivos que tem lá, definido de acordo com o artigo 92A. Durante as discussões da reforma, queriam acabar com o IPI, dele ser logo em 2027, ser extinto igual às contribuições PIS e COFINS. Mas aí eles pensaram nesse diferencial competitivo, como garantidor lá para manter a Zona Franca de Manaus. Compete à União instituir o Imposto Seletivo Federal de caráter extrafiscal, incidente sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí, esse projeto de lei, porque quando se transformar em lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, e já está sendo apelidada em lei geral, porque, a princípio, a Constituição Federal, a emenda constitucional, introduziu lá no ato das disposições constitucionais transitórias que o IVA dual, que é a CBS e IBS, seriam instituídos pela mesma lei complementar. Já o imposto seletivo dava a entender que seria uma lei complementar e separada. No final das contas, a gente vai verificar que esse projeto de lei complementar, que eu vou estar dissecando no passo a passo, e é lógico que ele pode ser alterado, então o importante é vocês saberem a base toda que eu vou falar aqui, que é a emenda constitucional 132, que essa não tem mais como ser modificada, já está lá na Constituição Federal, mas se a gente pegar o projeto de lei 68 de 2024, lá diz, institui a CBS, IBS e imposto seletivo. Daí está sendo apelidado de lei geral. Então, não vai, a princípio, não vai ter uma lei complementar específica para o imposto seletivo, que quando a gente pega o artigo da Constituição Federal, lá no 153, inciso 8, que foi introduzido mais esse imposto, e diz que teria que ser instituído via lei complementar, dava a entender que seria uma lei complementar específica para instituir o imposto seletivo. E aí a gente vai chegar à conclusão que vai ser a mesma lei complementar para o IVA dual e para o imposto seletivo, regulamentando aí toda a matéria. No período de transição aí, pessoal, que eu digo, a área tributária, durante 10 anos para frente, principalmente nos 7 anos para frente, a partir de 2026, até 2033, vai ser muito requisitada. Por quê? Porque durante esse período de transição, o profissional da área tributária, e esse curso é voltado para o setor fiscal, porque eu vou trazer procedimentos práticos aqui, ele tem que estar por dentro da legislação dos tributos que hoje incide sobre o consumo, que é IPI, ISS, PIS e COFINS, que vai continuar apurando,
com exceção do PIS e COFINS, que já morre em 2027. Mas o IPI, para produtos que são incentivados lá na Zona Franca de Manaus, o ICMS e o ISS, por exemplo, só vão ser extintos em 2033. Então, de 2026 a 2033, vai estar apurando aí ICMS e ISS, por exemplo. O IPI só quando a Zona Franca de Manaus morrer. Então, no período de transição, o contribuinte vai continuar recolhendo os tributos sobre o consumo de hoje, tem que estar por dentro dessas legislações, e os novos tributos numa apuração paralela. A única benefício que a gente vai ter aí na área fiscal é que em 2027 já vai ter a extinção das contribuições, que vão ser substituídas aí pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E aí que você tem que ser muito estudioso no assunto, porque, por exemplo, o princípio da não cumulatividade do ICMS é totalmente diferente do princípio da não cumulatividade do IVA dual. As regras do IVA dual vão ser as mesmas para a CBS e para o IBS. A única coisa que vai diferenciar, há algumas exceções, é na instituição das alíquotas, porque a alíquota da CBS vai ser instituída pela União e a alíquota do IBS pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então, as regras são diferentes. Então, o profissional que, nessa época de transição, não souber o que já existe hoje e já vai lidar com o novo, vai ser muito complexo. E o profissional que não começar a estudar a reforma tributária de agora, porque já está em trâmite no Congresso a votação do projeto de lei complementar que vai instituir o IVA dual e o imposto seletivo. Depois vai sair o regulamento da CBS, do IBS e do imposto seletivo. Então, vai ter uma enxurrada de legislação para frente que, se não começar a estudar de agora, vai chegar em 2026, quando vai ser introduzido aí o IVA dual, por exemplo, vai ficar perdido. Então, a gente vai estar verificando isso tudo aí no passo a passo.